Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa história que toca o coração e nos faz refletir sobre os laços mais importantes da vida, a família. A história de hoje se chama 24 Horas para Dizer Adeus. Imaginem a cena. Um telefonema urgente, a voz de um médico do outro lado da linha e uma notícia que muda tudo. Seu pai tem apenas 24 horas de vida. Para 3 irmãos que mal se falavam, essa frase foi como um relógio que começou a contar regressivamente, não apenas para o fim da vida do pai, mas também para a última chance deles de se reconectarem. Eles se encontram no corredor frio de um hospital, estranhos um para o outro, cada um carregando sua própria bagagem de ressentimentos, mágoas e segredos que nunca tiveram coragem de compartilhar. O ar está pesado, não só pela tristeza iminente, mas pelo silêncio constrangedor que se instala entre eles. O irmão mais velho, sempre o responsável, olha para os outros com uma mistura de raiva e tristeza. Ele se ressente por ter carregado o fardo da família sozinho por tanto tempo. A irmã do meio, que sempre se sentiu invisível, desvia o olhar guardando para si uma dor profunda que acredita que ninguém entenderia. E o caçula, o rebelde que fugiu de casa anos atrás, retorna com um peso na consciência, buscando um perdão que ele mesmo não sabe se merece. Eles estão ali juntos fisicamente, mas a milhas de distância em seus corações. Dentro do quarto, o pai está em sua cama, inconsciente. Seus olhos estão fechados, a respiração é fraca, mas há uma estranha serenidade em seu rosto. É como se, mesmo sem poder falar ou ouvir, ele sentisse a tensão entre seus filhos. Quase como se estivesse esperando por algo, esperando que eles finalmente resolvessem as diferenças que os separaram por tanto tempo. A noite que se segue não será apenas uma vigília, mas uma verdadeira jornada emocional. As primeiras horas são difíceis. As conversas são curtas, monólogas. Eles falam sobre o tempo, sobre o café ruim da máquina do hospital, sobre qualquer coisa para evitar o assunto principal, eles mesmos. Mas conforme a madrugada avança, as barreiras começam a ruir. Uma lembrança puxa a outra. Alguém menciona uma viagem de infância, um momento engraçado na praia, e de repente um sorriso tímido aparece. Depois, uma risada. E com as risadas, vêm as lágrimas. Eles começam a falar. De verdade. O irmão mais velho confessa o quanto se sentiu sozinho. A irmã do meio finalmente revela o segredo que a consumia por dentro. Um segredo que ela pensava que a afastaria para sempre, mas que, ao ser dito em voz alta, trouxe um inesperado alívio e compreensão. O mais novo pede perdão, não com grandes discursos, mas com um olhar sincero e lágrimas que finalmente demonstram seu arrependimento. Eles relembram as broncas do pai, seus conselhos, seu jeito turrão, mas também seu imenso amor. Cada memória compartilhada é como uma peça de um quebra-cabeça que eles remontam juntos. Eles percebem que, apesar das brigas e dos caminhos diferentes que seguiram, a base que o pai construiu ainda estava lá. Eles riem ao lembrar das travessuras que faziam e choram ao se darem conta das oportunidades perdidas, das palavras não ditas e dos abraços não dados. Aquele quarto de hospital se transforma num santuário de confissões e perdão. Eles não estão mais apenas esperando o fim, estão redescobrindo o começo. Eles percebem que a distância que criaram foi construída sobre mal-entendidos e orgulho. Naquela noite, eles não são mais o responsável, a invisível e o rebelde. Eles são apenas filhos, unidos pela dor e pelo amor ao homem que lhes deu a vida. Eles se revezam segurando a mão do pai, contando histórias, sussurrando pedidos de desculpas e palavras de amor, na esperança de que, de alguma forma, ele possa ouvi-los. Ao amanhecer, o sol entra pela janela e ilumina o quarto. O ambiente já não é mais pesado. Há uma calma, uma aceitação. Eles estão exaustos, com os olhos inchados de chorar, mas estão em paz.
Eles se olham e, pela primeira vez em anos, veem um ao outro de verdade. Eles se abraçam, um abraço forte, longo, que diz tudo o que as palavras não conseguiram dizer durante toda a noite. A jornada daquela noite não foi sobre dizer adeus ao pai. Foi sobre dizer olá novamente um ao outro. Foi sobre entender que a família não é perfeita, mas é o nosso porto seguro. O pai, em seu silêncio, deu a eles o maior presente de todos, a chance de se reconciliarem antes que fosse tarde demais. Ele esperou que seus filhos encontrassem o caminho de volta um para o outro, e só então, em paz, ele pôde partir. Essa história nos lembra que a vida é curta e que não devemos esperar uma crise para dizer o que sentimos. As 24 horas daqueles irmãos foram um presente doloroso, mas necessário. Quantas vezes adiamos uma conversa, um pedido de desculpas, um "eu te amo"? Que essa história nos inspire a valorizar cada momento e a manter perto de nós aqueles que amamos, consertando as pontes antes que elas desabem. Obrigado por assistirem e por embarcarem nesta reflexão conosco. Histórias como essa nos mostram o poder do perdão e da união familiar. Se você gostou deste vídeo e se ele tocou seu coração de alguma forma, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e, claro, se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta. Um grande abraço e até a próxima. Olá a todos e bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos mergulhar numa história fascinante e trágica. Uma daquelas que nos fazem pensar sobre o verdadeiro valor do dinheiro e dos laços familiares. Esta é a história da família Almeida e de como uma herança, que deveria ser uma bênção, se tornou uma maldição que assombrou 3 gerações. Tudo começou no início do século XX, com o patriarca, o comendador Joaquim Almeida. Ele era um homem de visão, que construiu um império a partir do nada. Com muito trabalho, transformou uma pequena fazenda de café num negócio próspero que se estendia por todo o país. Joaquim era respeitado, mas também era um homem duro e centralizador. Ele acreditava que a sua fortuna era a prova do seu valor e queria garantir que ela permanecesse intacta para sempre. Quando faleceu, deixou um testamento complexo. A sua vasta fortuna, em vez de ser dividida, foi transformada num fundo fiduciário. Os seus 3 filhos, Arthur, Beatriz e Carlos, não herdariam o controle direto do dinheiro. Em vez disso, receberiam uma generosa pensão mensal. Mas as decisões importantes sobre os negócios seriam tomadas por um conselho de gestores, nomeado pelo próprio Joaquim. A sua intenção, talvez, fosse proteger o patrimônio da inexperiência dos filhos, mas o efeito foi devastador. A primeira geração foi imediatamente afetada. Arthur, o mais velho, sentiu-se castrado. Ele sempre quis provar o seu valor, mas o testamento do pai tirou-lhe essa oportunidade. Tornou-se um homem amargurado, gastando a sua mesada em festas e viagens, vivendo uma vida de aparência sem propósito. Beatriz, a única filha, tentou encontrar o seu caminho através da filantropia, mas sentia que apenas administrava a generosidade do pai, não a sua própria. Carlos, o mais novo, rebelou-se completamente. Afastou-se da família, recusando o dinheiro amaldiçoado e tentando construir a sua própria vida, mas a sombra do Império Almeida era longa e ele nunca conseguiu escapar verdadeiramente dela. A desconfiança instalou-se entre os irmãos. Acusavam-se mutuamente de tentar influenciar o conselho gestor para obter vantagens. As reuniões de família, antes repletas de carinho, tornaram-se campos de batalha por procurações e poder. O dinheiro, que deveria uni-los, ergueu muros de ressentimento entre eles. A primeira geração dos herdeiros de Joaquim viveu uma vida de privilégio material, mas de profunda pobreza emocional. A segunda geração, os netos de Joaquim, nasceu neste ambiente tóxico. Eles cresceram a ouvir histórias sobre a injustiça do avô.
Não conheceram o homem que construiu o império, apenas o fantasma cujo testamento ditava as suas vidas. Para eles, a herança era um direito de nascença, uma fonte de rendimento garantida que não exigia esforço. A ética de trabalho que definiu Joaquim Almeida perdeu-se completamente. Os filhos de Arthur seguiram o exemplo do pai, mergulhando numa vida de luxo e excessos. A competição entre eles não era por conquistas, mas por quem tinha o carro mais caro ou dava a festa mais extravagante. Os filhos de Beatriz, por sua vez, cresceram com um complexo de culpa. Sentiam-se desconfortáveis com uma riqueza que não ganharam e que viam como a fonte de toda a infelicidade da família. Alguns tentaram viver de forma modesta, mas a pressão social e o acesso fácil ao dinheiro tornavam isso quase impossível. O ramo de Carlos, que se tinha afastado, era talvez o mais triste. Os seus filhos cresceram a ver o pai a lutar, sempre à sombra do nome da família. Eles sentiam raiva da herança que lhes foi negada e, ao mesmo tempo, desprezavam os primos que a tinham. A segunda geração estava completamente fragmentada, ligada apenas pelo apelido e pelo fundo fiduciário que todos, de uma forma ou de outra, odiavam. A riqueza não lhes trouxe felicidade, apenas um vazio existencial e uma total falta de direção. Quando a terceira geração, os bisnetos de Joaquim, atingiu a idade adulta, a situação era ainda mais desoladora. O império que o comendador construiu já não era tão robusto. Décadas de gestão por terceiros, sem a paixão de um dono, e as constantes retiradas para sustentar um estilo de vida luxuoso de dezenas de herdeiros, começaram a cobrar o seu preço. O fundo fiduciário, antes visto como infinito, mostrava sinais de esgotamento. Esta geração nasceu sem qualquer ligação com a origem da fortuna. Para eles, o dinheiro era apenas um número numa conta bancária que aparecia todos os meses. Não havia histórias de trabalho duro, apenas de disputas familiares. Muitos deles nunca tiveram um emprego na vida. A educação era vista como um passatempo, não como uma ferramenta para o futuro. Estavam completamente despreparados para a vida. E então, o inevitável aconteceu. Uma crise econômica combinada com má gestão levou o fundo ao colapso. A fonte de dinheiro secou. De repente, dezenas de pessoas que nunca aprenderam a trabalhar, a gerir o seu próprio dinheiro ou a enfrentar adversidades, viram-se sem nada. O pânico instalou-se, a culpa foi atirada para todos os lados, para os gestores, para os avós, para o bisavô Joaquim. Mas a verdade é que a culpa era de um sistema que lhes roubou a coisa mais valiosa, a capacidade de construir as suas próprias vidas. A queda foi brutal. Propriedades foram vendidas, estilos de vida desmoronaram e a família, que já estava unida por fios frágeis, desintegrou-se completamente. Alguns conseguiram reerguer-se, descobrindo em si uma força que não sabiam que tinham. Tiveram de aprender a trabalhar em empregos modestos, a viver com um orçamento e a encontrar valor em coisas que não podiam ser compradas. Mas para muitos, a queda foi demasiado grande. A depressão e o desespero tornaram-se companheiros constantes. A história da família Almeida é um conto preventivo. Mostra-nos que uma herança não é apenas dinheiro e propriedades. É também um legado de valores, de ética de trabalho e, mais importante, de amor. Joaquim Almeida, na sua tentativa de proteger a sua fortuna, acabou por destruir o que realmente importava, a sua família. Ele deu-lhes peixe para o resto da vida, mas esqueceu-se de lhes ensinar a pescar. Esta história ensina-nos que o maior presente que podemos deixar aos nossos filhos não é uma conta bancária recheada, mas sim as ferramentas para que eles possam construir a sua própria felicidade e o seu próprio sucesso. É a resiliência, a educação, a paixão e a capacidade de amar. O que acharam desta história? É realmente algo para se refletir.
Qual a vossa opinião sobre heranças e como elas devem ser geridas? Deixem os vossos comentários aqui embaixo. Quero muito saber o que pensam. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like, partilhar com os amigos e, claro, subscrever o canal para não perderem as próximas histórias. Muito obrigado por assistirem e até a próxima. Olá a todos e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje vou compartilhar uma história com vocês. É uma história que parte o coração, mas é a minha história e sinto que preciso contá-la. É sobre família, sacrifício, traição e, no final, sobre encontrar força onde eu menos esperava. Tudo começou há pouco mais de um ano, num momento que deveria ser sobre amor e esperança, mas que se transformou no início do meu maior pesadelo. Minha irmã, a Clara, sempre foi meu tudo. Somos só nós duas, sabe? Desde pequenas éramos inseparáveis. Eu sou a mais velha, então sempre me senti protetora em relação a ela. Quando recebemos a notícia de que seus rins estavam falhando, meu mundo desabou. Vê-la definhando ligada a uma máquina de diálise 3 vezes por semana era uma tortura. A vida dela estava em pausa, e a minha também. Os médicos disseram que um transplante era a única solução a longo prazo. Sem hesitar, eu me ofereci para fazer os testes de compatibilidade. Lembro-me da ansiedade enquanto esperava pelos resultados, rezando para ser compatível. E eu era. Foi um alívio imenso, como se o universo estivesse me dando a chance de salvar a pessoa que eu mais amava. Meu marido na época, o André, parecia me apoiar incondicionalmente. Ele me chamava de heroína, dizia que eu era a mulher mais corajosa que ele conhecia. Suas palavras me davam a força que eu precisava. A cirurgia foi um sucesso. Acordei com uma dor intensa, mas a primeira coisa que perguntei foi pela Clara. Quando me disseram que o rim estava funcionando perfeitamente nela, chorei de felicidade. A dor física não era nada comparada à alegria de saber que minha irmã teria uma segunda chance na vida. Durante a recuperação, André foi incrível. Ele cuidava de mim, me trazia flores e parecia o marido perfeito. Ele também passava muito tempo no hospital com a Clara, o que eu achava lindo. Pensei, que homem maravilhoso, cuidando da minha irmã enquanto eu me recupero. Eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo, com uma família unida e um marido dedicado. Mal sabia eu que estava vivendo numa bolha de mentiras. Os meses seguintes foram de adaptação para todos nós. Eu estava me recuperando da cirurgia e a Clara estava redescobrindo a vida sem diálise. Ela parecia outra pessoa, cheia de energia e planos para o futuro. Eu estava muito feliz por ela. O André continuou a ser muito atencioso com nós duas. Ele frequentemente levava a Clara para as consultas de acompanhamento, dizia que era para eu não me esforçar. Eu achava aquilo um gesto nobre. Ele dizia, "Você já fez o suficiente, meu amor. Deixa que eu cuido dela agora." E eu acreditava. Como eu poderia duvidar? Ele era meu marido e ela minha irmã. A minha confiança neles era absoluta. Cerca de 6 meses após a cirurgia, comecei a notar algumas coisas estranhas. O André estava cada vez mais distante. Chegava tarde do trabalho, sempre com desculpas vagas. O celular dele, que antes ficava largado pela casa, agora vivia no bolso, sempre virado para baixo. Quando eu perguntava se algo estava errado, ele dizia que era só o estresse do trabalho. Eu tentei acreditar, mas uma pulga começou a crescer atrás da minha orelha. A intimidade entre nós desapareceu. Ele mal me tocava. Eu me sentia invisível. Ao mesmo tempo, a minha relação com a Clara também mudou. Ela parou de me ligar com tanta frequência. Quando eu ligava, ela parecia apressada, sempre com um compromisso. Atribuí isso à nova vida dela, aos novos amigos, ao trabalho. Eu queria que ela aproveitasse ao máximo, então não pressionei. Mas no fundo, eu senti uma distância que não conseguia explicar. Uma vez, eu sugeri um jantar. Só nós duas, como nos velhos tempos.
Ela inventou uma desculpa esfarrapada. Aquilo doeu. Parecia que agora que ela estava bem, ela não precisava mais de mim. A verdade veio à tona da forma mais cruel possível. Era uma sexta-feira à noite. O André disse que ia ter um jantar de negócios. Eu não estava me sentindo bem, então fiquei em casa. Por volta das 10 da noite, uma amiga me ligou preocupada. Ela tinha acabado de passar em frente a um restaurante do outro lado da cidade e jurou que tinha visto o carro do André no estacionamento. Um restaurante romântico que não tinha nada a ver com o lugar que ele disse que estaria. O meu coração gelou. Eu liguei para ele e o celular estava desligado. Movida por um pressentimento horrível, peguei um carro de aplicativo e fui até lá. E foi aí que meu mundo acabou. Pela janela do restaurante eu os vi. André e Clara. Eles não estavam num jantar de negócios. Estavam numa mesa para dois, à luz de velas. Ele segurava a mão dela sobre a mesa. E então ele se inclinou e a beijou. Um beijo que não deixava dúvidas sobre a natureza da relação deles. Minha irmã, com o meu rim dentro dela, beijando o meu marido. Eu não sei descrever a sensação. Foi como se o chão se abrisse sob os meus pés. Fiquei paralisada, sem ar. Eu queria gritar, quebrar o vidro, mas meu corpo não obedecia. Dei meia volta e fui embora, em choque total. Aquela noite, eu não dormi. Fiquei repassando a cena na minha cabeça junto com todos os pequenos sinais que eu tinha ignorado. Os atrasos dele, a distância dela, os cuidados dele com a recuperação dela. Tudo fazia um sentido doentio agora. Eles estavam me traindo, debaixo do meu nariz, enquanto eu me recuperava de uma cirurgia que fiz para salvar a vida dela. No dia seguinte, eu os confrontei. O André tentou negar no início, mas quando eu disse que os vi, ele desmoronou. A Clara nem sequer tentou se defender. Ela apenas chorava e dizia que simplesmente aconteceu. Simplesmente aconteceu? Como algo assim simplesmente acontece? Ela me disse que durante a recuperação eles se aproximaram, que ele deu a ela a atenção que ela sentia falta e que uma coisa levou a outra. Ela teve a coragem de dizer que não queria me magoar. Não queria me magoar? Ela destruiu a minha vida. Expulsei o André de casa naquele mesmo dia. Pedi o divórcio. Com a minha irmã, o corte foi ainda mais profundo. Olhar para ela era olhar para a traição em sua forma mais pura. Eu disse a ela que, para mim, ela estava morta e que eu queria que ela se lembrasse de mim toda vez que sentisse o meu rim funcionando dentro do corpo dela. Foi a coisa mais dura que eu já disse na vida, mas a dor e a raiva eram imensas. Os meses seguintes foram um inferno. Passei por um divórcio doloroso e tive que aprender a viver com a ideia de que perdi as duas pessoas em quem mais confiava. A sensação de ter sido usada é algo que me assombra. Eu dei uma parte de mim, literalmente, por amor, e recebi a pior das traições em troca. Houve dias em que eu não queria sair da cama, mas, com o tempo e com muita terapia, eu comecei a me reerguer. Hoje, um ano depois, estou em um lugar diferente. Eu ainda tenho cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais. A dor não desapareceu completamente, mas ela não me consome mais. Eu me concentrei em mim, na minha cura. Voltei a fazer coisas que amo, me reconectei com amigos que eu havia negligenciado e aprendi a me colocar em primeiro lugar. Percebi que minha capacidade de amar e me sacrificar não era uma fraqueza, mas uma força. Eles é que não foram dignos desse amor. A jornada tem sido longa e difícil, mas estou redescobrindo quem eu sou sem eles. E pela primeira vez em muito tempo, estou otimista com o futuro. Sei que esta é uma história pesada, mas agradeço por me ouvirem. Se você está passando por uma traição ou uma situação difícil, saiba que você não está sozinho e que é possível se curar. Busque ajuda, apoie-se nas pessoas que realmente te amam e, acima de tudo, não deixe que a maldade dos outros apague a sua luz.
Obrigado por assistirem. Se você se conectou com a minha história, por favor, deixe um like, se inscreva no canal e compartilhe.